Seja muito bem-vindo a mais uma aula de IELTS aqui. Hoje nós vamos ver alguns mitos sobre gramática no teste do IELTS. Então, se você tem dúvidas sobre a gramática e o teste do IELTS, esta aula aqui é para você. Vamos lá? Nós vamos falar sobre os mitos de gramática no teste do IELTS. Muitas pessoas se preocupam e acertadamente devem se preocupar mesmo com a gramática na hora do teste do IELTS. Porém, muito do que se ouve sobre a gramática simplesmente não é verdadeiro. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, para que a sua preparação para o teste do IELTS possa ser mais frutuosa e baseada na verdade, ao invés de fatos que você ouve muitas vezes por aí e não são, na verdade, fatos, mas sim boatos sobre o teste do IELTS. Muito bem, vou colocar aqui na tela para que nós possamos escrever. Olha lá, ó, live de aquecimento, os mitos de gramática no teste do IELTS. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem firme para você aqui é que é o seguinte: o teste do IELTS não é um teste de gramática. Muita gente pensa que o teste do IELTS vai ficar analisando a sua gramática e pronto, acabou, tchau. Não é isso, tá? O teste do IELTS não é um teste de gramática, mas sim, olha só, o que é o teste do IELTS? Um exame de proficiência na língua inglesa. O que significa isso aqui para você, tá? Antes da gente poder entrar. Significa que o teste do IELTS não vai avaliar todo o conhecimento que você tem sobre gramática. Você não precisa e não deveria buscar dominar toda a gramática para poder ir fazer o teste do IELTS, porque simplesmente esse não é o propósito, esse não é o objeto do teste do IELTS. Eles não estão analisando isso. Então, veja bem, se você for tentar provar algo, um fato, utilizando uma metodologia que não tem aquele fato por objeto, isso não vai dar certo. Exemplo clássico, aquela discussão entre razão e fé. A ciência querendo provar a fé. Não vai, jamais, porque o objeto da ciência é outro. São as coisas físicas. Quando a gente fala da fé, a gente está falando de algo metafísico. O objeto não é o mesmo. O mesmo procedimento acontece aqui no teste do IELTS. O objeto do IELTS não é gramática, ele não vai medir o seu conhecimento de gramática, ele vai medir a sua proficiência na língua inglesa, o que é algo totalmente diferente. A gente já viu isso em outras aulas por aí, né? Mas o teste do IELTS não está analisando nada disso, ele vai simplesmente analisar a sua proficiência, o quanto você consegue utilizar do idioma para atingir um fim específico, que são os parâmetros do teste. Muito bem, então você já tem em mente aqui que a gramática no teste do IELTS ela não é o fim, ela não é a finalidade, mas sim o meio pelo qual você vai conseguir demonstrar a sua proficiência, tá? Então vamos lá, seguindo aqui, agora sim eu vou colocar na tela aqui. Seguinte, então preste atenção. O primeiro mito que a gente vai tratar, vou colocar aqui, ó, mito sobre o teste do IELTS. É já exatamente esse, que o IELTS é uma prova de gramática. Não tem nada a ver com isso. Na verdade eu devia ter colocado ele aqui, né, o mito aqui, né. Mito é uma prova de gramática. Na verdade, ele é uma prova de proficiência, tá? Não existe no teste do IELTS questões assim. Preste atenção, ó. Lá na hora do teste do IELTS, você não vai encontrar questões desse tipo. Complete com o tempo verbal correto. Qual a preposição a ser utilizada na frase tal, 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 tal? Frase tal, tal, tal. Escolha a alternativa correta. Tá, 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 tá. Não existe isso no teste do IELTS. A gramática não será cobrada de você assim. Como que a gramática será cobrada na hora do teste do IELTS? Presta atenção. Basicamente, a gramática será cobrada de você em 2 momentos principais. Preste atenção no que eu estou dizendo, principais, que são writing e speaking. É a sua prova de redação e a sua prova de conversação. Nesses momentos,
o seu examinador, ele não vai avaliar a gramática em si, o conhecimento de gramática, mas sim como você usa a gramática na hora de se comunicar. Ele vai utilizar ali um critério, né, chamado Grammatical Range and Accuracy. É isto que o seu examinador vai utilizar para poder analisar a sua gramática. Dentro desse critério aqui, nós temos ali diversos parâmetros, né? São vários, a gente não vai entrar nesses parâmetros aqui hoje, mas o que você tem que saber é que não há necessidade de você ir para a prova do teste do IELTS achando que você vai ficar respondendo a perguntas de gramática. Muito bem, vamos lá. Mito 2. Qual é o mito 2? Aqui em cima eu coloquei traço, né? Então vou pôr um traço aqui também. Mito 2 é o seguinte: preciso dominar a gramática inteira antes de estudar para o IELTS. Eu acho que foi hoje ou ontem, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: "Não, eu preciso estudar mais gramática antes de começar a me preparar para o teste do IELTS". Veja bem, a pessoa não tem a menor noção do que é se preparar para o teste do IELTS. Não tem a menor noção do que é se preparar para o teste do IELTS, pois uma vez que você entende que o IELTS está analisando a sua proficiência, a sua capacidade de utilizar o idioma para determinado fim, não faz sentido você falar: "Vou ficar estudando gramática para começar a estudar para o IELTS depois". Você não vai fazer uma prova de gramática. Essa que é a grande questão. Então, pense aqui comigo, ó, a gramática como um objeto de estudo, né? Eu vou estudar gramática. É vasta e ilimitada. Você pode ficar estudando gramática aí eternamente. Tanto que temos aí diversos e diversos linguistas que se dedicam ao estudo da gramática a vida inteira. Não é esse o propósito. Você não precisa absolutamente dominar tudo de gramática. Por quê? Isso aqui, na verdade, acaba sendo um pouco de procrastinação, né? Você fala assim: "Não, eu estava digitando", agora que eu olhei para a tela aqui que eu vi que eu estava digitando e não coloquei ele na tela para você, eu vou colocar aqui. Você acaba entrando aqui naquela questão de procrastinação. Você fala: "Não, eu vou primeiro estudar gramática, depois eu vou para o IELTS. Eu vou primeiro fazer isso aqui, depois eu vou". Não, 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 não. Para. Quanto mais você fica com essa ideia na sua cabeça, mais você está alimentando o nunca começar. E por nunca começar, você jamais vai chegar lá. Então para com esse negócio. Você não precisa saber tudo de gramática para ir para o teste do IELTS. Sabe por quê? O IELTS cobra, vou colocar entre aspas, né, recortes, pedaços do conhecimento gramatical. Entende? Você não vai precisar saber tudo de gramática para conseguir atingir a nota no teste do IELTS. A prova cabal disso são alunos que em pouquíssimo tempo atingem notas altas no teste do IELTS. Vou citar dois aqui para você. Dois alunos que eu lembro aqui de cabeça. Um é o Edson. O Edson, em 21 dias, ele saiu do 4,5 para o 6,5. Saiu do 4,5 para o 6,5 em 21 dias. Por quê? No writing e no speaking, nas duas habilidades que exigem o uso da gramática. No writing e no speaking, ele saiu de 4,5 para 6,5 em 21 dias. Porque o foco dele foi quais parâmetros eu tenho que mostrar ao examinador. O que que eu tenho que mostrar ao examinador para que minha nota aumente. Esse foi o foco dele. E é por isso que ele consegue atingir uma nota assim em pouquíssimo tempo. Outro exemplo, inclusive acho que coloquei hoje lá no perfil do Instagram, o caso do Jefferson, que em 11 dias foi lá e conseguiu a nota dele. 11 dias. Aí você pensa assim: "Ah, mas ele já dominava muito do inglês, por isso que ele entrou no curso em 11 dias conseguiu". Não, 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 não. Ele mesmo fala que ele tinha feito o teste do IELTS, não tinha conseguido a nota dele, foi lá, entrou no programa, aprendeu as técnicas para entregar os parâmetros, em 11 dias foi lá e atingiu a nota dele. Essa que é a grande questão, você saber o que o examinador quer ver na hora da prova. Você não precisa saber tudo de gramática de forma alguma. Você precisa saber as coisas certas na hora da prova. Vamos lá para o próximo mito? O mito número 3. Deixa eu colocar aqui. Olha esse aqui, que esse aqui pega muita gente, ó.
Frases difíceis aumentam a nota na prova. Você já pensou alguma coisa assim? Ah, se eu usar uma frase difícil ali, a minha nota vai aumentar na prova. Vou colocar isso aqui até na próxima página aqui, né? Mito 3. Frases difíceis aumentam a nota na prova. Isso é muito mais que um mito. Isso é uma mentira. Isso é uma pura mentira, não tem fundamento nenhum. Por quê? O teste do IELTS, e eu entendo por que que as pessoas às vezes pensam assim, né? Porque quando você olha para as instruções, você vê lá estruturas complexas, estruturas gramaticais complexas. Aí você pensa: "Ah, é isso, vou escrever uma frase difícil que eu vou tirar uma boa nota". Preste atenção aqui, ó. O IELTS busca variedade de estruturas e complexidade de estruturas gramaticais. Isso é correto, isso é certo. Porém, veja bem, porém, complexidade de estruturas não significa estruturas difíceis, frases difíceis, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Preste atenção. Para o teste do IELTS, quando nós estamos julgando um texto, analisando ali, essa expressão estrutura complexa para o IELTS não tem nada a ver com frase difícil. Estrutura complexa para o IELTS, para nós que avaliamos, é outra coisa. É algo muito técnico e específico. Vou dar só a conceituação aqui para você. Ó. Estruturas complexas são aquelas em que uma parte da frase depende da outra. Olha, isso não tem nada a ver com dificuldade. Não tem nada a ver com dificuldade. Se eu digo aqui, por exemplo, ó, beber água, embora não esteja com sede. Isso, preciso beber água, embora não esteja com sede. Existe alguma palavra difícil nessa frase? Pare e olhe para essa frase. Existe alguma coisa difícil nessa frase? Essa frase é difícil de entender? Não, claro que não. Se você tem um domínio mínimo do idioma, não é uma frase difícil de entender. Agora, para o IELTS, isso aqui é uma estrutura complexa. Entende? Porque tem uma parte da frase que depende da outra. E isso é uma estrutura complexa para o teste do IELTS. Por isso, novamente, que eu digo, você precisa aprender a dominar as técnicas da prova que vão te levar a produzir estruturas assim que são o parâmetro que o examinador está olhando. É isso que o seu examinador está avaliando quando ele pensa em estrutura complexa na hora da prova, e não necessariamente palavras difíceis. Então, ó, mais valioso que escrever frases difíceis, que na verdade vão, te colocar em uma situação de risco, porque o mais provável é que você acabe errando e embananando ali na hora de escrever uma frase difícil. Mais valioso do que isso é escrever frases simples com estrutura complexa. Isso é importante para o seu examinador, ó. Com colocar aqui assim, ó, complexidade funcional. O que que é complexidade funcional? O negócio precisa fazer sentido e ser necessário na frase. Nada de ficar colocando palavras só para encher linguiça ali, ou para parecer difícil. Isso não vai te ajudar. Outra, uso natural de estruturas subordinadas. É isso aqui que eu estava falando com você. Uma parte da frase vai depender da outra. E quando a gente diz uso natural, o que é um uso natural? Veja bem, nada de decorar expressões. Se o seu examinador perceber que você decorou alguma coisa para colocar ali, a sua nota será prejudicada. Último ponto dentro desse aqui, controle gramatical consistente. O que que significa ser consistente? Durante todo o texto.
ou toda a fala, se você estiver no speaking, né? Vou colocar aqui texto, fala. Não basta você soltar uma ali no início e pronto, acabou, já fiz o check, pronto, usei. Não tem nada a ver com isso. Então, cuidado com esse tipo de coisa para você não se perder por aqui, tá? Foque sempre na clareza. Essa questão da dificuldade, ó, dificuldade versus clareza. Guarde assim, ó. O seu examinador não quer um texto difícil de ler, mas sim um texto claro. Pense aqui comigo por um segundo. Imagine que hoje o seu examinador vai tirar o dia para corrigir redações. E aí ele tem lá, sei lá, 30, 40, 50 redações para corrigir. Talvez nem isso, né, umas 40, 30 redações. Imagine que a sua redação seja a última redação na qual ele põe a mão. Ele já está cansado, ele passou o dia inteiro olhando aquilo ali. Você imagine agora se ele pega a sua redação, ele começa a ler, ele não sabe nem o que você está querendo dizer, de tão difícil que ficou o seu texto. Isso não pode acontecer. A sua redação tem que ser a redação mais clara que o examinador vai pôr a mão dele no dia. Não importa se ela será a primeira ou se ela será a última. Ela deve ser a redação mais clara que ele vai colocar a mão no dia. É isso que você deveria ter em mente. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo mito sobre a gramática no teste do IELTS. Agora é o mito 4, né? Mito 4. Qual é o mito 4? Erros gramaticais automaticamente diminuem a nota. Esse aqui também é bom. Porque a pessoa que vai fazer o teste do IELTS sem conhecer a parte de quesitos, né, de critérios, de parâmetros, o que o examinador espera de você, a pessoa pensa assim, eu não posso errar. A pessoa pensa assim, eu não posso errar de forma alguma, se eu errar a gramática, minha nota vai lá embaixo. Não é assim. Não é assim. Olha aqui, o IELTS aceita erros. O IELTS aceita erros. Tanto que, eu vou trazer aqui para vocês, vou colocar na tela um dos critérios do IELTS. A gente tem, só para colocar assim primeiro para explicar para vocês. A gente tem, quando a gente vai analisar as redações, o que nós chamamos de band descriptors, que são os descritores de parâmetros de cada faixa de nota. Ou seja, é aquilo que o candidato deve ter ou não ter para ser enquadrado em uma faixa específica de nota. O que eu vou trazer aqui para você agora é um descritor da banda 9, ou seja, é a nota máxima. É o que o candidato tem que ter para atingir a nota máxima ali. E aí eu peguei só o quesito de gramática e vou te mostrar aqui para você ver um negócio. Veja aqui comigo, ó. Olha lá, eu vou ler para você aqui, tá? Ó, grammatical range and accuracy. Aí vem aqui, ó. A wide range of structures within the scope of the task is used with full flexibility and control. Beleza. Punctuation and grammar are used appropriately throughout. Ok. Aí vem aqui, ó. Minor errors are extremely rare and have minimal impact on communication. O que você entende disso aqui? Minor errors are extremely rare and have minimal impact on communication. Isso aqui significa que, mesmo quem está no nível 9 pode errar e tirar 9. O que é a diferença? É que ali, um cara que está no nível 9, os erros dele são extremely rare, extremamente raros. E quando erra, eles têm um mínimo impacto na comunicação. Por que eu estou te falando? Isso eu estou pegando ali o topo, que é a nota 9, a nota máxima. Mas por que eu estou te falando isso? Para você não ficar com a cabeça bitolada, achando que você não pode cometer nenhum erro, entende? Mesmo cometendo erros, você ainda pode atingir uma boa nota. Por quê? Porque não é tudo de gramática que importa no teste do IELTS. O que você deveria buscar? Ó, o que você deveria buscar em termos de gramática? Preste atenção aqui, ó. Os erros não impedirem a comunicação. Então, se você viu lá que você fez um erro, mas dá para entender o que você quis dizer, beleza. Na verdade, talvez você não vá perceber os seus erros, né? Mas se for um erro pequeno que não atrapalhe a comunicação,
beleza, você vai conseguir atingir uma nota boa ainda. Outra, erros que não sejam constantes. Por quê? O que está escrito ali no critério máximo? É atrapalhar a comunicação e ser constante. Isso é que pesa. Então, se você colocar erros que são mínimos e que não sejam constantes, isso pode ser uma boa coisa para você. Ainda que você erre aqui e ali. Vale muito mais você conseguir demonstrar um grande alcance gramatical, é o que a gente chama de grammatical range. Você conseguiu mostrar muitas estruturas e com uma ou outra você errou. Beleza, mas você mostrou um monte. É diferente do candidato que fica bitolado. Não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E aí ele usa uma, duas estruturas. Entende? Outra coisa aqui, ó, não, em termos de erros gramaticais, né, aqui, ó, erros gramaticais. Os erros não impedirem a comunicação, que não sejam constantes e aqui, ó, que não ocorram sempre no mesmo tipo de estrutura. Às vezes você erra só tempo verbal, mas toda hora que você usa o tempo verbal você erra. Aí tá sendo ele acaba caindo naquele critério anterior de ser constante, e isso atrapalha você, tá. Isso atrapalha você. Vou colocar um exemplo aqui para clarificar um pouco para você, ó. Exemplo, um erro ocasional de artigo, né, a pessoa o artigo lá, the, ou a, ou an, né, se for um artigo indefinido. Um erro ocasional de artigo versus um mau uso frequente de artigos. Existe uma diferença entre a pessoa cometer um ou outro erro do artigo, ela para colocar um an, e ela colocou um a. E existe um erro, um mau uso frequente. Toda vez que ela usou aquilo ali, ela errou. Isso é mais grave. Outra coisa aqui de exemplo, erros repetidos de tempo verbal, foi o que eu falei, versus um tempo verbal equivocado. A pessoa errou, se equivocou com um tempo verbal lá. Beleza, passa. Agora, toda vez ela erra aquele tempo verbal, aí pesa, entende? Então, muito mais do que fica bitolado de não posso errar, não posso errar, não posso errar, atente-se para isso. O seu erro, ele impede a comunicação? Isso você vai percebendo durante os seus estudos. Se você não sabe, existe uma coisa que eu ensino os alunos a fazer, que é desenvolver volume de treino. Se você vai fazer a prova do teste do IELTS, você não escreveu pelo menos 10 redações, eu nem considero que você teve volume de treino. E aí, quando você vai escrevendo, você vai vendo, principalmente se você tem correção, né? Por exemplo, dentro do meu programa, a gente tem correção individual do que você faz. Então você consegue ver isso porque a gente vai apontar para você. Mas se você tá ali e você vai percebendo isso, toda vez que eu uso esse tempo verbal eu tô errando. Opa, já acendeu uma luz para você, uma luz amarela ali, ó. Toda vez que eu uso isso aqui eu tô errando. Deixa eu olhar para isso aqui para eu corrigir. Por quê? Porque a frequência naquele tipo de erro torna ele constante e isso vai afetar sua nota. Entendeu? Essa é que é a grande questão para você aqui. Antes da gente poder ir para o último mito aqui, mito 5 sobre a gramática no IELTS. Gramática só importa no writing. Tem gente que acha isso aí. A pessoa acha que a prova do speaking, ela é uma prova de conversa informal. E não é assim. Obviamente que acabou que eu digitei ali, também não vi que eu não tinha trocado na tela, né. A prova do speaking, ela é uma conversa, mas ela não é uma conversa informal. Não é você conversando com um amigo ou com um colega seu que você faz de qualquer jeito, e você não precisa observar a gramática, não existe isso. A prova do speaking é uma prova. O examinador está sentado na sua frente, analisando tudo que você está falando. Então a gramática importa sim na hora do speaking. Vou colocar aqui, ó. E tem uma pequena sacada aqui depois para você, mas olha lá. Durante o IELTS, a gramática será analisada principalmente, e digo assim, ó, e com mais foco durante
o writing e speaking. É o que a gente estava falando aqui. Durante o IELTS, na hora da redação e na hora da conversação, seu examinador está ali analisando. Existe um critério específico. Grammatical range and accuracy. Esse é o critério que o seu examinador está olhando. Beleza? No speaking, o que ele vai analisar ali para você? No speaking, o que ele vai analisar? Ele está olhando a variedade dos tempos verbais, as frases completas, porque verbais, as frases completas, porque às vezes a pessoa monta uma frase que ela não consegue nem compreender o que foi dito, de tão quebrada que a frase está, e, e estruturas complexas. Ou seja, basicamente os mesmos critérios do writing, os mesmos critérios da redação. Tá entendendo? Obviamente que aqui também vale, da mesma forma lá no writing eu falei, não saia escrevendo coisa difícil, porque não é isso que está buscando. Aqui também, não é falar difícil. Você não precisa falar difícil com o seu examinador, mas sim apresentar estruturas complexas a ele. E isso você deve fazer se você quiser sim uma boa nota no seu teste do IELTS. Quando eu falo boa nota, eu estou falando aqui de 7 para cima, tá? Você precisa fazer isso. Agora, o que tem aqui que eu falei que é extra, que tem um ponto aqui, e aqui você tem que tomar muito cuidado, porque muita gente, ó, nem olha para isso aqui, passa sem perceber. Listening e no reading, a gramática é analisada incidentalmente. Como assim, professor? O que significa isso? Incidentalmente. O foco não é a gramática ali, o foco é você pegar a resposta. Só que a forma com a qual eles montam as questões, dá para perceber se você sabe gramática ou não. Vou te dar um exemplo aqui. Você está lá na prova do listening. E aí você está ouvindo o áudio e tem que ir respondendo as questões. Beleza? Beleza. Aí você encontra lá uma lacuna para você poder responder. E a lacuna está assim, ó. Eu vou colocar outra logo embaixo, para você já ver a diferença. Veja bem aqui, ó. The box office is located tararara, of the park. E é de baixo. The box office is located at the tararara, of the park. Primeiro, só para você entender, né? O que é box office? Quem sabe? Você que está assistindo aí, você sabe o que é box office? Box office é bilheteria, tá? Então, lá, the box office is located tararara, of the park. Ou seja, a bilheteria está localizada, alguma coisa, do parque. Beleza? Vamos supor que o local onde a bilheteria está é o portão do parque. Beleza? Beleza. A frase, se ela estiver assim, lá, dessa primeira forma, como eu marquei, se ela estiver assim no seu texto, como deve ser a sua resposta? A sua resposta deve ser at the gate. Por quê? Se você pegar aqui e só colocar gate, está errado gramaticalmente. Vê se você falaria uma frase assim, ó. The box office is located gate of the park. Óbvio que não. Então, você precisaria escrever at the gate of the park. No portão do parque. Se a sua frase estiver montada assim, aí aqui a sua resposta é gate, portão. Por quê? A estrutura componente aqui da gramática já está lá inserida. Você está me entendendo? E isso cai bastante. Eles colocam dessa maneira aqui, e aí o candidato vai lá e faz o quê? Gate. E depois ainda acha ruim, fala, não, mas eu escrevi, era o portão. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Incidentalmente, o teste está analisando o seu conhecimento de gramática aqui. Porque a frase não possui o complemento gramatical que você precisaria para escrever gate, igual tem aqui. Então você precisa colocar isso aqui. Perceberam isso aqui? Isso é extremamente importante para você.
cuidado com esse tipo de coisa. Se você gostou dessa aula aqui, já deixa para mim o seu like aqui para eu saber que você gostou. Me conta nos comentários aí que a aula foi proveitosa para você. E caso você esteja na sua preparação ou quer começar a sua preparação para o teste do IELTS, eu vou deixar aqui um link para você poder entrar em contato e ver se tem turma aberta nesse momento ou se dá para você começar em uma das próximas turmas. Um forte abraço para você e até a próxima aula.